Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Primeiramente, gratidão ao amado Mestre Jesus pela oportunidade de reunir-me mais uma vez com vocês nesta casa de tanto amor e de tantas bênçãos. Hoje nós iremos fazer algumas reflexões a respeito da prece intercessória. O que é a prece intercessória? Todos nós sabemos. É aquela prece que nós formulamos pelos nossos semelhantes e que os nossos semelhantes formulam por nós. Então nós sempre oramos por alguém e oramos, é claro, por nós mesmos. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Adoração, nós aprendemos com os Espíritos que a prece tem 3 aspectos: louvor, súplica e gratidão ou agradecimento. Nesta imagem representativa, nós estamos observando um irmão enfermo, um deficiente visual, um cego, que Jesus está impondo sua mão para curar. Nós podemos perfeitamente, naquela condição de espíritos que ainda trazemos em nós as nossas mazelas, as nossas qualidades inferiores, buscarmos do Senhor os recursos necessários a fim de que prossigamos na nossa senda evolutiva. Mas antes, façamos algumas considerações. Mundo espiritual. Nós estamos envolvidos pelo mundo espiritual. Nós estamos inseridos no mundo espiritual. Temos aqui o planeta Terra. E alguém vai se perguntar, mas de onde veio essa imagem? Ela foi publicada pela Federação Espírita Brasileira no estudo sistematizado da doutrina espírita, tomo único, volume único, modelo 1, Vida no Mundo Espiritual, roteiro 6. Nós temos a informação de que são 7 esferas que envolvem o planeta Terra. Essa esfera espiritual que nós estamos vendo ali, na primeira seta, nós vamos chamar de abismo. Fica na subcrosta terrestre. Não vamos aqui entrar em detalhes a respeito como se compõe essa dimensão. Nós temos um umbral, e o umbral ele tem 3 esferas. A segunda nós chamamos de trevas, a terceira crosta terrestre e a quarta semi-trevosa. Então, o umbral envolve toda a crosta terrestre. Nós tivemos informações no livro Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz, como é o umbral. E quando nós mencionamos essa região, essa dimensão, muitos irmãos nossos fazem uma analogia com o umbral sendo o purgatório, da teologia católica. Nós respeitamos quem pensa assim. Nós entendemos que existem situações no umbral que realmente lembram as condições daqueles espíritos que se encontram nesta região de sofrimento. Lá no capítulo umbral do livro Nosso Lar, Lísias, aquele enfermeiro, diz André Luiz que é uma região onde os espíritos eliminam resíduos mentais que levam para o mundo espiritual. Então, no umbral, é bom que se diga que tem cidades como o Nosso Lar, por exemplo, que está no umbral fino, tem um umbral médio, um umbral grosso,
E muitas outras cidades espirituais, instituições estão nessas regiões. Nós temos aí a zona de transição, temos as esferas superiores e as esferas resplandecentes. Os irmãos e as irmãs vão perceber que nós temos lá algumas estrelas, né? Algumas constelações. É porque as esferas se estendem ao infinito. E essas esferas, elas, de alguma forma, elas vão, como se nós tivéssemos aqui uma imagem usada, inclusive, por Francisco Cândido Xavier, da cebola, como se fossem camadas. Então, quanto mais o espírito vai evoluindo, mais o seu corpo espiritual vai ficando sutilizado. Nós temos vários corpos, mas vamos mencionar aqui o corpo mental, o perispírito, o corpo vital, o corpo físico. Quanto mais nós evoluímos, mais o nosso corpo espiritual vai ficando leve, se é assim que nós podemos entender. Porque menos evolvidos, quanto mais nós somos apegados às sensações materiais, quanto mais orgulhosos, egoístas, vaidosos, sensuais, enfim, quanto mais nós nos permitimos o predomínio das más tendências, mais o nosso corpo espiritual reflete a nossa alma e, portanto, ele fica mais denso. E quanto mais denso, nós não conseguimos respirar nas esferas superiores. Queremos sim, após a nossa desencarnação, e é claro, espero que seja daqui a muitos e muitos anos para todos nós, queremos ir para as esferas superiores, que nós tenhamos aí, em nossa consciência pacificada, a certeza de que nós cumprimos com os nossos deveres. Coluna Nosso Lar. Este desenho, ele foi elaborado pela médium Egorina Cunha, que fora sobrinha do professor Eurípides Barçanufo, que consta do livro Cidade no Além. Então, realmente, a cidade Nosso Lar, à época, tinha cerca de 1 milhão de espíritos habitando, e ela tem esse desenho dessa estrela, e cada ponta da estrela representa um ministério. Ministério da Comunicação, da Regeneração, do Auxílio, da União Divina, do Esclarecimento, e no centro da cidade nós temos a governadoria. O governador do Nosso Lar, segundo consta na obra, ele e a ministra veneranda foram os únicos espíritos que estiveram pessoalmente com o governador do planeta Terra, o nosso amado Mestre Jesus. Algumas edificações do nosso lar, quando nós olhamos assim, nós ficamos embevecidos. Realmente é uma cidade encantadora. E aí, é claro, o nosso lar é uma das muitas cidades no mundo espiritual. E André Luiz, antes de trazermos as informações do nosso lar, ele esteve em condições muito difíceis após a sua desencarnação. Nós buscamos essas imagens do filme Nosso Lar, o umbral retratado ali como uma região de sofrimento. Então esse ator, Renato Prieto, estava representando o espírito de André Luiz, que ficou nesta região por 8 anos. Ele sentia fome, sentia sede, sentia necessidades, os cabelos e a barba cresciam. E ele não conseguia perceber o tempo que ele estava. No auge do desespero, lembrou-se que sua mãe lhe ensinara a fazer a prece dominical, a prece Pai Nosso. Recordou-se da sua infância, se reconheceu sendo filho de Deus e orou ao nosso Pai Celestial
com toda a força do seu espírito imortal. E aí, ele, ao sentir no âmago do seu ser essa presença divina, ele pôde elevar o seu padrão vibratório e viu o espírito de Clarencio. O ministro Clarencio foi socorrer André Luiz. E a posteriori, ele informou que tanto ele, o ministro Clarencio, como sua mãe desencarnada sempre o assistiram, mas ele não conseguia percebê-los. Então ele foi resgatado e levado para a colônia Nosso Lar. E lá no hospital ele recebeu um tratamento compatível com as suas necessidades. E quando o médico espiritual Henrique de Luna foi examiná-lo, ele informou que lamentava que André Luiz tivesse desencarnado através do suicídio indireto. Ou seja, ele abreviou a sua existência no mundo físico por conta dos seus exageros, dos seus desequilíbrios, né? A bebida alcoólica, a alimentação, o tabaco, enfim, e alguns desvios na área da sexualidade. André Luiz, depois que ele se ajustou às condições do mundo espiritual e recuperando-se de tal forma que ele pudesse trabalhar naquela cidade, algum tempo depois ele participou de cursos no mundo espiritual. E um desses cursos ele fez no Centro dos Mensageiros, sob a supervisão do mentor Aniceto. Então ele, juntamente com Hilário Silva, que também era um outro espírito aprendiz, foram fazer um estágio no Campo da Paz, que tem realmente essa aparência de um castelo nas regiões inferiores, no umbral. Então lá no umbral tem muitas instituições e o Campo da Paz é uma delas. E lá, nessa instituição, ele aprendeu a respeito dos espíritos desencarnados que ainda dormem e que são recolhidos pelos espíritos benevolentes. Então ele conta que o espírito de Alfredo era o diretor-geral dessa instituição, mas que ele contava com o apoio de sua esposa desencarnada chamada Ismália, que residia numa esfera superior. Então, vez e outra, Ismália descia para auxiliar Alfredo na assistência aos espíritos que estavam amparados naquela instituição. E diz André Luiz que ele foi participar, juntamente com Alfredo, Ismália, Aniceto, Hilário Silva e outros colaboradores, do serviço de preces aos que dormem, conforme consta no livro Os Mensageiros. Então, ele comentou que eles estavam se encaminhando para uma área onde ele calculou ter cerca de 3 quilômetros de pavilhões. As luzes ainda estavam apagadas e eles se postaram em um pavilhão central. Quando as luzes foram acesas, ele assustou-se, porque ele não conseguia encontrar um outro termo que pudesse designar como eram aqueles espíritos que ele chamou de múmias. Centenas e centenas de leitos rentes ao chão com múmias, a maioria com os olhos abertos. Alfredo comentou em voz baixa, porque ele usava um sinalizador para comunicar-se com os outros trabalhadores, que ali eles tinham 1980 espíritos
que já estavam preparados para receberem aquela intercessão. Desses 1980, 400 já recebiam alimentação via oral. Vejamos, espíritos desencarnados que recebiam alimentação via oral, água magnetizada, e eles naquele momento fariam preces intercessórias para que aquelas entidades pudessem despertar. Então, é sobre a prece de Ismália, que é um espírito superior, que eu quero convidá-los para que nós possamos entender algumas frases desta prece tão significativa para todos nós. Lembrando que Ismália é um espírito superior por méritos, porque quando ela estava encarnada, casada com Alfredo, ela sofreu assédio de um seu sócio, do sócio do seu esposo, e em silêncio sofreu por mais de 2 anos. Este sócio acabou difamando-a para Alfredo, que acreditou no caluniador. Alfredo a abandonou, levou consigo seus 2 filhos, foi para a Europa. Algum tempo depois, Ismália ficou enferma, desencarnou. Alguém enviou uma carta para Alfredo. Este ficou ciente da situação, retornou para o Brasil. Ele recebeu um bilhete que o antigo sócio dele estava prestes a desencarnar e que queria conversar com ele. E no leito de morte do antigo sócio, este confessou que ele caluniara Ismália e que ela nunca fora aquela mulher que ele havia dito que estava sendo naquele período em que ele tentou seduzi-la. Pediu perdão a Alfredo. Alfredo não conseguiu perdoá-lo, mas Ismália, desencarnada, perdoou o esposo e perdoou o caluniador. Por isso que agora ela estava numa esfera superior, porque já era um espírito que estava elevando-se moralmente de tal forma que tinha esses créditos espirituais. Vejamos que para conquistarmos a luz, nós temos que amar. E quem ama, perdoa. Prece do Espírito Ismália do livro Os Mensageiros, no capítulo 22, Os que dormem. E ela começou dizendo: Senhor, dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos à luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Não existe um espírito, por mais que nós o qualifiquemos de um espírito perverso, de um espírito ruim, de um infeliz que esteja órfão do amor de Deus. Não existe nenhum espírito desamparado da providência divina, nenhum. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Muitos espíritos encarnados vivem assim. O que importa é o agora, o amanhã não me interessa. Eu quero extravasar os meus sentimentos, eu quero viver as minhas ilusões, indiferentes aos semelhantes, que não cumprem com seus deveres, que negam até mesmo a existência de Deus, mas se entregando aos impulsos inferiores, aos instintos que ainda predominam em suas personalidades. Despertai o Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos, despertai-os do sono doloroso e infeliz. Não é o sono dos justos, não é o sono dos justos, daqueles que têm paz de consciência, porque é natural que após a desencarnação nós tenhamos um sono reparador, revigorante.
mas estes que ali estão dormindo trazem em suas consciências a culpa, o remorso, tanto que em um determinado momento André Luiz teve a permissão do mentor Aniceto para fazer uma leitura mental de uma entidade feminina que estava ali dormindo. Então André Luiz aproximou-se dela, concentrou-se e viu na tela mental daquela mulher as imagens de um homem ajoelhado e pedindo a ela: Ana, não me mates, Ana, eu sou pai, os nossos filhos. E ela: você me traiu. E com um martelo na mão tirou a vida do esposo. Depois pegou o cadáver, colocou num carrinho de mão, levou até a estrada férrea próxima, lá depositou o corpo, deixando a cabeça à disposição da linha, de tal forma que quando passasse a locomotiva, a cabeça fosse decepada. E naquele momento que ela voltou para a sua residência, os espíritos das sombras começaram a acusá-la, e André Luiz descreve que ela começou a ficar alucinada. Vejamos que ninguém foge das leis divinas. Acordai-nos para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Então, aqueles espíritos estão ali porque todos eles trazem suas consciências ainda obscurecidas, porque negligenciaram os seus deveres quando não infringiram as leis divinas. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Deus não castiga, Deus não pune. Nós sofremos as consequências das nossas ações, mas diante dessas consequências, Deus não nos deixa entregues à própria sorte. Nós não ficamos sem o amparo da providência divina, porque, como disse Jesus, Deus não quer a morte do pecador. Deus não é Deus de mortos. Permiti cair o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Deus tem amor infinito. E esses espíritos, esses nossos irmãos desencarnados, e aí alguém diz assim: nossa, mas nessa instituição ali tem 1980 espíritos desencarnados dormindo, mas são milhões no planeta Terra. Milhões. Existem milhões ainda de espíritos que, como disse um outro espírito se referindo a eles, e aí Emmanuel os chama de semicivilizados, espíritos que são capazes de certos atos que nós falamos assim: não é possível que exista um ser que seja capaz de praticar um ato tão insano, mas existem sim muitos espíritos ainda nessas condições. Seja feita a vossa vontade acima da nossa, mas se é possível, Senhor, deixar que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Vejamos que antes de André Luiz nos relatar a respeito dos que dormem, nós tivemos notícias que muitas pessoas desencarnam acreditando que vão dormir até o juízo final, e nós respeitamos esse dogma religioso. Nós respeitamos aqueles que creem assim, de que vão dormir e vão acordar um dia no juízo final. Nós respeitamos, mas não existe a morte. Não existe a morte como essas pessoas pensavam quando estavam encarnadas, que morreu, acabou, não acabou nada. O corpo se transforma, mas nós continuamos vivos, e mais vivos do que antes. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa.
Não vou julgar, apenas comentar com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Há pouco tempo, assistindo a uma reportagem, o pai e 3 crianças, e aí o repórter perguntou: cadê a mãe? Ele disse: ela abandonou a família. Eu pedi a ela, inclusive, que me ajudasse financeiramente, porque ela levou o cartão do auxílio que nós recebíamos, e ela mandou-me R$100. Eu estou doente, desempregado e passando por dificuldades. Nós não vamos julgar essa mãe, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas ali nós temos um grupo de espíritos passando por provações e expiações, mas cada um é responsável pelo próprio destino. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Pais que não estão nem aí pelas escolhas dos filhos. Pais que não amam seus filhos, que não se importam com eles. Muitos pais assim, indiferentes. E é óbvio que eles vão responder. Eles vão responder porque nós não erramos apenas pelo mal que nós praticamos, mas também pelo bem que deixamos de fazer e pelas consequências. E as oportunidades não voltam. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. E aí alguém diz: eu vou separar-me da minha esposa, o que você acha? Eu falo: eu não acho nada, não quero saber. Leia o divórcio, o Evangelho segundo o Espiritismo, leia as explicações desse tema por Emmanuel. Eu não vou me envolver de jeito nenhum na sua decisão, porque cada um vai responder por aquilo que optar. E aí, se você pergunta para o esposo quais são os motivos, para ele basta. Pergunta para ela também. E aí, como diz Emmanuel, é compromisso adiado. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres, às sugestões da ilusão, muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Não faz muito tempo, e aqui também não vai nenhum julgamento, perguntei para um jovem, morador sem teto, e também é um usuário de drogas ilícitas, por que ele não voltava para o seio da família? Ele: para quê? Eu não quero. Não continuei o nosso diálogo, porque ele tem as razões dele, e se nós conversarmos com a mãe, com os seus familiares, eles com certeza não concordam com essa atitude desse jovem que dorme ao relento. Infelizmente, é lamentável que seja assim, mas aí recordamos o que disse um mentor: é melhor que nós deixemos a ilusão do que a ilusão nos abandone. Então, que nós tenhamos consciência, né, daquilo que nós estamos fazendo. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Para onde eu irei após a desencarnação? Aí eu pergunto: quem quer ir para as esferas resplandecentes? Eu sou o primeiro a levantar as mãos. Todo mundo. Quem quer ir para o céu? Todos nós queremos. Perguntar para os irmãos das outras religiões, porque a doutrina espírita é uma doutrina que um dos seus aspectos é a religião, mas muitos acreditam ainda na existência deste paraíso. Mas nós sabemos, conforme consta no livro Céu e Inferno,
pelo professor Allan Kardec, que o céu e o inferno começam em nós. Jesus disse que o seu reino começa em nós. Então, esses nossos irmãos, eles estão dormindo justamente por quê? Porque eles se permitiram o predomínio dos seus impulsos inferiores. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos por terem esquecido, olvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Jesus resumiu seus ensinamentos: amar a Deus com todo o coração, com todo entendimento, com todo o espírito, e o próximo como a si mesmo. E é interessante, mas nós amamos todas as pessoas, ou o nosso amor é seletivo? Nós amamos aqueles que nos criticam todos os dias? Nós amamos aqueles que 23 horas estamos cansados, queremos dormir. Silêncio propício para um sono reparador. E de repente começa um bate-estaca na casa do vizinho. Aquele som estridente, você quer dormir, a sua cama está pulando. E você ama aquele vizinho, mesmo assim. E você fala: Senhor, abençoe esse nosso irmão do bate-estaca. Ele não sabe o que faz, Senhor. Eu quero dormir, mas ele quer se divertir, Senhor. Abençoe o nosso irmão. Mas seja sincero, hein? Fale isso com amor. Nós já somos assim? Se alguém aqui já conseguiu essa paz, parabéns, hein, meu irmão, minha irmã. Olha que você, com certeza, já evoluiu muito. Porque aqui entre nós não é fácil. De jeito nenhum. Por que não é fácil? Porque nós não amamos o suficiente. Agora, é claro, o nosso irmão ou a nossa irmã que está fazendo este barulho, que está perturbando a paz da comunidade, é alguém que se vê imerso na ignorância, e para isso existe a legislação humana que coloca limite nesse tipo de ação. Portanto, tem a hora do silêncio, e ela deve ser respeitada sob pena de cumprimento de lei. Sob a imobilidade aparente, movimenta-se-lhes o espírito entre aflições angustiosas que por vezes não podemos sondar. Nós sabemos realmente o que vai na alma de cada um? Quando olhamos para alguém, nós sabemos que a pessoa está sentindo, às vezes até podemos perceber pelas expressões faciais, pelo olhar, pelos gestos, a leitura corporal. Mas às vezes tem aqueles nossos irmãos, nossas irmãs, que conseguem usar uma persona, né? A etimologia da palavra máscara, sabe usar uma máscara como ninguém. Sorri para você e está pensando assim: miserável, você me paga. Não é verdade? Existem aqui. Porque não foi por acaso que Jesus falou que existem aqueles que, sob peles de cordeiros, são lobos. Ou, o apóstolo Paulo diz, sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Vejamos, às vezes nós rotulamos, nós classificamos os nossos semelhantes, mas são nossos irmãos. Esses que nós denominamos são maus, são isso, são aquilo, são nossos irmãos. E quem em sã consciência pode afirmar, asseverar que no passado não teve comportamento semelhante, ou que não caiu moralmente em outras existências, que não levantou mão criminosa contra o próximo? Quem pode afirmar que um dia não foi também alguém que esteve naquelas condições
desses irmãos por quem agora os espíritos benevolentes estão intercedendo. Quase todos se desviaram da senda reta, do caminho reto, pelas sugestões da ignorância, que como aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações, porque nós influenciamos as vidas daqueles com os quais nós convivemos, influenciamos aqueles com os quais nós interagimos na sociedade, e a sociedade também nos influencia. Aqueles com os quais nós partilhamos a vida mais íntima também, com certeza exercem influência sobre nós. Como estão sendo as nossas influências no meio que nós nos encontramos? Nós estamos fazendo o melhor de nós? O que é o melhor de nós? Allan Kardec perguntou para os espíritos como é a palavra caridade conforme entende Jesus. E aí nós deduzimos que quem responder essa questão só poderia ser o Espírito de verdade. Nós deduzimos, porque para responder em nome de Jesus tem que ser muito evoluído. Então, a resposta, conforme notou o codificador: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos e não seletiva. Indulgência é quando nós compreendemos que se o outro errou, nós também somos capazes de errar. Que o outro traz imperfeições que eu também posso ter. Que aquele ou aquela que caiu, eu também posso cair. E é interessante, Emmanuel fala que quando nós observamos muito as imperfeições dos outros, nós também vamos adquirindo-as. Olha que coisa mais impressionante. Aí você fala: nossa, mas o fulano fala muito mal dos outros. Nossa, mas o cicrano é mentiroso. E você vai fazendo de tal forma que de repente você vai se surpreender caluniando os outros e mentindo também. Vai internalizando aquilo que está enfatizando no outro que você reprova. Porque você não usou de indulgência, que é a compreensão do que porque o outro está errando, porque o outro caiu. Não é ser alguém conivente, mas sim que entende e compreende a falência moral do outro. Deprecando e implorando vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Fraternidade. A palavra irmão ficou banalizada de alguma forma que às vezes a pessoa fala: ó, meu irmão, e de repente já fala uma palavra agressiva. Agora, meu irmão com amor, meu irmão com bondade, meu irmão com paciência, meu irmão com tolerância. E aí, como é que está o nosso nível de tolerância no trânsito? Está ótima. O sinal mal abriu, a pessoa buzinou lá atrás. Você fala: Deus te abençoe, meu irmão da buzina. Deus te abençoe, minha irmã da buzina. Deus abençoe, meu irmão motociclista que ultrapassou meu carro pela direita e quase me matou de susto, porque você não esperava. E aí você fala: vai com Deus, meu irmão motociclista, mas fala com amor, e não como o outro diz: vai com Deus, que você vai precisar dele lá na frente. Não fale isso, nunca. Fale: vai com Deus, meu irmão, que os anjos te protejam. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação, para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. É isso. Se alguém faz alguma coisa que nós percebemos que está completamente errada, se alguém está praticando uma ação insana, infeliz, é um irmão necessitado, é um enfermo, é um doente de Deus. O que nos compete fazer? Estender-lhes nossas mãos. O que disse Jesus: os sãos não precisam de médicos. E todos nós trazemos as nossas enfermidades.
segundo Emmanuel, somos enfermos, porque ainda trazemos em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ambição e por aí vão os vícios morais que nós ainda não conseguimos vencer, porque se todos nós que aqui estamos e os nossos irmãos internautas que estão acompanhando o nosso estudo, se todos nós, salvo raras exceções, se já conseguimos vencer estes vícios morais, nós não estaríamos nesse plano. Nós não estaríamos neste mundo de provas e expiações. Nós não estaríamos. Mas quanto mais evolvidos, quanto mais evoluídos, mais nós somos espíritos que amamos os nossos semelhantes, que consideramos as pessoas realmente como irmãs, temos por todas elas um amor incondicional. Um amor que nos leva à renúncia, ao sacrifício pela felicidade do outro. E nós já tivemos vários exemplos na história da humanidade. Lá, primeiramente, evidentemente, modelo e guia da humanidade. Ninguém renunciou mais, ninguém se sacrificou mais, ninguém mais deu de si do que o nosso amado Mestre Jesus, que desceu das esferas resplandecentes, tornou-se pequeno, como se o sol fosse encerrado numa caixa de chumbo, e num corpo pequenino ali, nos deu o exemplo lá na manjedoura, a primeira lição, a humildade. Ele, um rei solar, um espírito puro e perfeito, que presidiu a construção, a formação do planeta Terra, que tinha como colaboradores entidades angélicas, e ele mergulhou neste mundo de sombras, de aflições, para trazer-nos a luz do Evangelho, a fim de que um dia nós possamos viver as glórias do seu reino, que, como ele disse, começa em nossos corações. Ajudai-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Nós também, quando Ismália fala assim ao Senhor, ela está falando de nós. De nós. Amar como Jesus amou. Quantos de nós conseguem amar como Jesus amou? Quantos de nós? Para finalizar, também nós já dormimos em tempos idos, nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que a vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e luz. E ao concluir a sua prece, diz o Espírito de André Luiz, que energias luminosas desciam do alto, e essas energias, elas buscavam os trabalhadores do posto de socorro. Ismália parecia trazer no peito uma lâmpada que brilhava intensamente, e todos os colaboradores traziam certa luminosidade em seus corpos espirituais. E aquelas energias luminosas que caíam sobre eles se transubstanciavam em bolhas multicoloridas e brilhantes que se espargiam sobre os espíritos adormecidos. De repente, escutou-se um grito aqui, outro ali, 6 espíritos dos 400 que foram selecionados despertaram e debandaram os pavilhões. Os outros permaneciam adormecidos, mas nenhum espírito ficará
sem o amparo da providência divina, porque são todos filhos de Deus como nós também. Portanto, que nós reflitamos se nós somos espíritos que despertamos as nossas consciências para os valores superiores, perguntando a nós mesmos: antes do Cristo, nós fazíamos o que bem entendíamos por conta da nossa ignorância, e depois dele, o que estamos fazendo? Cumprindo os nossos deveres? Sim. Mas como é cumprir os nossos deveres? Conforme consta em o Evangelho segundo o Espiritismo. O dever principia onde nós ameaçamos a harmonia e a tranquilidade do próximo, e termina onde nós não queremos que seja transgredida em relação a nós. Repete-se: o dever principia onde ameaçamos a tranquilidade e a harmonia do próximo, e termina no limite que nós não queremos que seja transgredido em relação a nós. Portanto, os espíritos que estão em paz no mundo espiritual são aqueles que cumpriram os seus deveres. Fui claro, meus irmãos? Fui claro, minhas irmãs? Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco e que um dia nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Gratidão.